O diabo veio para roubar, matar e destruir. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com certeza você já ouviu tudo isso que eu acabei de dizer, mas quer saber se realmente é verdade? Então vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Juninho Vieira e é uma satisfação ter você mais uma vez para um vídeo que eu confesso que eu gostei bastante de fazer, porque tem algumas coisas que eu bato muito nessa tecla nos estudos e ensinamentos, que são o perigo das falácias bíblicas. Mas o que é falácia bíblica? Eu vou primeiro te dar uma definição de falácia, segundo Aristóteles, para você entender onde é que a gente quer chegar com todos esses textos. Olha só, falácia: qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula a veracidade. Tá? É um enunciado ou um raciocínio falso que simula uma veracidade, ou seja, algo que eu digo que não é verdade para se fazer passar pela verdade. Aí aqui é muito importante explicar que eu estou dizendo isso aqui não quer dizer que se você ouviu isso da boca de alguma pessoa de sua confiança, de sua igreja, do seu convívio, que essa pessoa necessariamente está mal intencionada. O fato é que a falácia, você diz uma coisa que não é verdade como se ela fosse verdade. E agora nós temos que saber analisar se isso é proposital ou não. Não quer dizer que se você ouviu isso da boca do seu pastor, do seu líder ou de um irmão seu da igreja, que ele disse isso propositalmente para te enganar. Não é isso. Quer dizer que ele disse uma coisa que não é verdade, convicto de que ela é a verdade. E aí tem a ver com interpretação de texto, com ensinamento, com cultura, com acomodação, seja como que for. Para você ter uma ideia, eu e minha mãe entregamos a nossa vida a Cristo em 1995. E desde lá, todas essas frases a gente já vem ouvindo como sendo verdades bíblicas, porque estão escritas assim. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo de hoje. Essas frases tão comuns e tão conhecidas do nosso meio evangélico, se elas realmente estão escritas assim, se elas realmente querem dizer isso. Tá? O intuito aqui não é diminuir, não menosprezar ninguém e nem querer fazer parecer que eu sou mais inteligente que todo mundo, mas é te mostrar os textos e o que eles estão realmente dizendo, pura e simplesmente como eles estão escritos. Claro que vai ser necessário analisar o contexto do que vinha sendo dito antes de chegar a esses versículos e, em alguns casos, a conclusão do que vem depois desses versículos. Ok? Então me acompanha aqui e vamos para o primeiro texto bíblico saber o que é que está sendo dito de verdade. Então a primeira coisa, eu quero aqui ser uma espécie de realmente advogado do diabo. Porque a gente sempre ouve: o diabo veio para roubar, matar e para destruir. Ou então o diabo não veio para outra coisa senão para roubar, matar ou destruir. E isso é uma coisa que a gente ouve, e eu confesso que em vários casos até mesmo já repliquei essa informação e já disse ela até em cima de púlpito mesmo. Mas eu quero mostrar para os irmãos um texto muito importante. Peço para você me acompanhar. Eu vou estar mostrando para vocês, inclusive, as Bíblias de onde eu estou lendo, porque tem comentários que às vezes eu vejo de coisas que eu falo sobre os textos que as pessoas falam: nossa, mas a sua Bíblia é meio estranha, não é que nem as outras. Na verdade a minha Bíblia na realidade é uma Bíblia de estudo pentecostal. Mas eu trabalho com algumas outras versões quando eu tenho que construir ali um ensino ou um estudo bíblico. Então eu quero começar mostrando para você o texto que nós vamos estar encontrando sobre essa questão do diabo veio para roubar, matar e destruir. Então olha só, me acompanha aqui comigo. O texto que está em João capítulo 10. Tá? Eu gostaria que você, se você está com a Bíblia aí, se você simplesmente quer acompanhar aqui, eu queria que você desse uma olhadinha no texto de João capítulo 10. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1. Ok? Então veja bem, aqui nós vamos ter João a partir do verso 1, e eu só vou te pedir licença aqui para pegar uma canetinha, porque tem coisas muito importantes que a gente precisa marcar. Aqui Jesus está falando, está fazendo aos discípulos uma analogia, né? Uma ilustração, não é necessariamente uma parábola, é uma ilustração explicativa, ele não está contando uma história.
e ele vai falar sobre a relação pastor e ovelha, ok? Então, a partir do verso 1 diz assim, e eu vou grifando algumas coisas que são importantes. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, ó, primeira coisa, ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vamos grifar estranho aqui também, que é importante. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Eu tinha dito que não era uma parábola, mas aqui o evangelista está chamando ela de parábola. É porque ele não está contando uma história, ele está fazendo uma explicação comparativa e ilustrativa. Mas eu não vou discordar do evangelista, então vamos lá, considere sim uma parábola, porque o evangelista assim o diz. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, vos digo que eu sou a porta. Aqui Jesus está dizendo que ele é a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões. Antes de mim, então aqui ó, ladrões e salteadores, ok? Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, Jesus está dizendo de novo. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Então, salvação e livre acesso para entrar e sair e não vai passar fome. O ladrão, grifar aqui, ó. Tá, vamos fazer o quê? O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eita, olha só. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aqui a gente já viu que não é o diabo, né? Ah, não, mas o ladrão é um dos nomes que se dá ao diabo. Na realidade, não. O ladrão é usado para falar principalmente sobre espreita, ou sobre iminência, sobre surpresa. Vê que Jesus, quando fala do ladrão que vem na noite, assim será a vinda do Filho do Homem, Jesus ele se coloca na condição de ladrão, porque ele vem à noite, arromba a porta e os da casa não estavam esperando. Então não tem nada a ver com o diabo. Mas continuando. Eu sou o bom pastor, aqui ele já não é mais porta, aqui ele é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, vamos grifar aqui, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Para finalizar, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. João capítulo 10, nós lemos do verso 1 a 15 e você encontra essa tradução exatamente desse jeitinho aqui, ó, na Bíblia Sagrada Almeida Corrigida Fiel. Aí é interessante nós observarmos alguns pontos. Só voltando aqui, ó, nós temos 3 classes, né? Ó, Jesus fala que os que vêm antes deles são ladrões e salteadores. E aí, aquele que entra pela porta é o pastor. Aqui é interessante que Jesus ele se coloca em 2 condições, como a porta do curral, por onde as ovelhas entram, e aí o curral seria o reino de Deus, e ele se coloca como pastor, que ele faz uma comparação. Aqui é uma analogia direta, quando Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se ele é a porta por onde se entra para o curral, ele é o caminho. A verdade é porque ele é o bom pastor, que ele fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor e não vão
com estranhos. Então, você ouve uma voz que não é do seu pastor, você tem aquela voz por falsa, não é a verdadeira voz que você conhece. Mas quando ouve a voz do pastor, você reconhece. Se você reconhece é porque é verdadeiro, e aí você vai. E aí no final ele fala, né, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, quem entra pela porta do curral tem vida e tem com abundância. Aí ele é a vida, entendeu? O caminho, a verdade e a vida. Ele é o pastor, ele é a porta do curral e ele é a vida em abundância que você encontra. Agora é interessante que aqui, ladrão, você sempre vai ver ele chamar essa classe de pessoas de ladrão. Mas o salteador, ele chama de salteador, ele chama de estranho, e depois você vai ver que aqui no final ele chama de mercenário. Salteador, estranho e mercenário. E aí você tem uma explicação para isso muito legal, que eu fui buscar numa outra tradução, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é uma Bíblia também muito usada, tá? Então vamos lá, você vai ver ela bonitinha aqui no canto, talvez você tenha uma dessa em casa. Agora vamos ler só a partir do verso 8, para a gente poder finalizar. Ó, todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Aqui já tem uma outra qualificação para salteadores e mercenários, né? Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Até aqui tudo bem. Agora aqui, olha, no 10 é importante. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Tá? Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora olha aqui, o bandido, salteador e mercenário, aqui agora é chamado de empregado. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca e espalha as ovelhas. De novo, o empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem e estou pronto para morrer por elas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que interessante, né? Nós temos uma classe bem definida que é o ladrão e temos uma classe bem definida que é o pastor, ou o bom pastor, que é o pastor de verdade. E aí essa segunda classe você encontra como bandido, salteador, mercenário, mas empregado. O que é que tem em comum em todas essas classes? O salteador, ele era pago, né? Aqui vamos falar da cultura do Oriente Médio. O salteador, ele era pago para fazer um serviço, independente de qual fosse, né? Você era pago para entrar num tal lugar e fazer um roubo, ou saquear um lugar, ou sequestrar alguém, e você não tinha remorso, arrependimento e sentimento nenhum, porque você fez aquilo que lhe era pago, independente do que fosse. Esse era o salteador, que é o mesmo conceito de mercenário. O mercenário não pergunta pelo trabalho, você tem que matar tal pessoa, tem que invadir tal lugar, tem que explodir tal coisa. Você é pago para fazer, inquestionavelmente, independente do que você pensa, se concorda ou não, você faz aquilo pela qual está sendo pago. Por isso que algumas traduções também trazem a adaptação de empregado. E é interessante, vamos até voltar aqui, o empregado trabalha somente por dinheiro, verso 12 aqui da NTLH. O empregado ele trabalha por dinheiro, ele não é pastor, as ovelhas não pertencem a ele, ele é pago para cuidar, ele cuida porque é pago. E aí, ó, ele vê um lobo chegando, ele vai pôr a vida dele em risco? Eu falei, não, meu salário é para cuidar das ovelhas, agora o lobo vem aí, eu que não vou morrer por causa disso. E é o que o texto está dizendo. E aí o 13 explica, o empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Então vamos lá. O que Jesus está dizendo? Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Nós temos então 3 tipos de pessoas que lidam com as ovelhas nesta parábola, ou nessa ilustração explicativa, tá? Mas vamos chamar de parábola, apesar de eu pensar que é uma outra coisa, mas tudo bem. Parábola, 3 tipos de pessoas. O que Jesus está dizendo aqui quando ele fala eu sou a porta do curral por onde entram as ovelhas, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas? Jesus está fazendo um discurso principalmente para os discípulos, por isso que nós lemos um versículo que fala que eles não entendiam o que é que ele estava querendo dizer, e aí ele explica mais explicitamente. Ele começa contando sobre 3 tipos de pessoas. Quando ele vê que eles não entendem muito bem o que ele está dizendo, aí ele fala, olha, eu sou o bom pastor.
Vocês vêm para mim e têm vida com abundância, eu cuido de vocês, eu dou a vida por vocês. Então Jesus começa contando uma história com 3 tipos de pessoas. Ele fala que tem aí o pastor, que é a chave da história. Aí ele vai dizer que antes dele tiveram ali o ladrão e o salteador, que nós vamos chamar de empregado, para não, né, para amenizar um pouco a coisa. Que é o empregado que trabalha por dinheiro, que é o mesmo que o mercenário que trabalha por dinheiro, que é o mesmo que o salteador que trabalha por dinheiro. Tá ok? Então Jesus fala o quê? Antes de mim vieram ladrões e salteadores, ou ladrões e pessoas que trabalhavam por dinheiro. Porque o ladrão, ele por iniciativa, ele vai, rouba e faz o que ele tem que fazer para ele. O que faz por dinheiro, ele faz contanto que seja pago, independente do que seja, mas não tem laço emocional e não tem compromisso de dar a vida por aquilo. Ele é pago para fazer, é um funcionário, né? A gente que trabalha em fábrica ou empresa, a gente vai, bate o cartão, faz aquilo que nós somos pagos para fazer, registrado em carteira ou por contrato, bateu o ponto, vamos embora para casa, a vida que segue até o outro dia, tá? Então Jesus está dizendo que eu sou o pastor e antes de mim vieram ladrões e pessoas que faziam aquilo pela qual eram pagas para fazer. E aí ele explica algo que é importante. Ele fala assim, olha, aqui Jesus está falando sobre cuidar de ovelhas, né? Sobre você se preocupar com as pessoas, você dar o ensinamento, você fazer acompanhamento, que é o que o pastor faz pelas ovelhas. Você levá-las em segurança pelo caminho correto, mantê-las em segurança. Elas reconhecem que você é quem está no meio delas cuidando, então elas atendem o chamado da sua voz. E ele fala algo que é muito importante. O pastor, ele entra pela porta, porque o porteiro reconhece o pastor e sabe que ele é a pessoa designada para cuidar daquelas ovelhas. Então ele tem esse livre acesso. Aí Jesus fala, já tem uns caras que são ladrão e mercenário, ou empregado. Eles entram pela janela, porque sabe que se entrar pela porta, o porteiro não vai reconhecer. O que Jesus está dizendo? Ele fala, antes de mim vieram ladrões e salteadores. Aí, o que ele está querendo dizer? Que antes de Jesus vir de fato para cuidar, para ensinar, para levar para o caminho que dá a vida, que não vai faltar nada, que pode entrar e sair pela porta, que vai achar comida, Jesus está falando que antes de mim vieram pessoas que até queriam arrebanhar vocês, como rebanho deles, até queriam ensinar e dar instruções, mas aí alguns desses que vieram era o grupo de ladrões. E outro grupo desses que vieram eram mercenários, salteadores, empregados. E aí é que Jesus fala, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Porque o ladrão não tem escrúpulo, ele não tem remorso e não tem sentimento, ele faz aquilo que é para proveito dele, independente se isso faz o mal para o outro. E aí ninguém está pagando ele tem motivação própria. Ele entra pela janela porque sabe que pela porta não vai ser reconhecido, e aí ele pega as ovelhas e ele rouba, porque ele pega o que não é dele para ele. Ele mata, porque aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que comer a carne, ele tem que usar a lã, ele tem que usar o leite, entendeu? E ele destrói. Por que ele destrói? Porque não sobra nada da ovelha no final das contas. Ele destrói tanto a ovelha, quanto ele destrói o rebanho de quem ele rouba. Entendeu? Então Jesus está falando, olha, uma classe dessa que veio antes de mim são os ladrões. E eles não têm outra função, outra atividade, senão roubar, matar e destruir. Jesus está falando sobre o trato desses para com as ovelhas. Aí ele fala, um outro grupo são os mercenários, salteadores. Esses daí eles não se importam, porque eles fazem isso porque são pagos para fazer isso. Eles fazem, independente de ter sentimento ou nada, eles são pagos, então fazem aquilo porque são pagos. Aí Jesus está falando daqueles que dizem que cuidam do povo, que traz ensinamento, mas tudo à base de dinheiro. Se não for por dinheiro, não aceita pregar na tua igreja. Se não for por dinheiro, não assume um ministério. Se não for por dinheiro, não assume uma congregação para dirigir. Esses são os que não se importam. Eles querem saber de ser pagos e fazer aquilo pela qual são pagos. Aí Jesus está dizendo, mas eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta do curral por onde as ovelhas entram, têm acesso, encontram segurança no reino, e ali elas acham comida, acham alimento, e ali elas têm vida, porque estão protegidas. Então, o que Jesus está ensinando são sobre 3 classes de pessoas que cuidam de ovelhas. E ele fala que o ladrão, que não tem escrúpulo, que faz tudo por conta própria, para seu único proveito, ele não veio senão para roubar, matar e destruir as ovelhas. Ok?
Então, meu querido, nós estamos conscientes de que o inimigo das nossas almas é o diabo, mas ele não vem para roubar, matar e destruir. Tudo isso ele pode até fazer, mas ele nunca faz com as próprias mãos. Ele vai criar situações, ele vai tentar te enganar e te levar por um caminho onde essas coisas podem acontecer com você. Mas, biblicamente, é errado dizer que o diabo veio para roubar, matar ou destruir. Segundo ensinamento, que está em Mateus capítulo 18, agora acho que a gente vai ter um pouco mais de divergência, porque assim, isso é um texto muito falado. Isso é falado em cultos domésticos, isso é falado em culto no próprio templo, isso é falado entre muitas pessoas, quando está em estudo bíblico, quando encontra na rua às vezes. Isso é muito falado e muito repetido, que é a falácia bíblica, que Jesus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Mas assim, existem alguns problemas que a gente precisa entender, principalmente pelo fato de que a própria Bíblia Sagrada vai mostrar vários e vários e vários exemplos de que as pessoas sozinhas ali buscaram a Deus e oraram e clamaram e foram atendidas, e Deus estava ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: claro que se você se reúne com mais pessoas para falar de Jesus, a presença dele é verdadeira. Mas sozinho também, conforme Jesus ensinou, quando você for orar a Deus, entra no teu quarto, tranca a porta, fala no secreto, porque o teu pai que te vê no secreto vai te ouvir. Se é para você entrar sozinho no teu quarto no secreto, quer dizer que sozinho também a presença dele vem. Você tem o Salmo 139, que Davi fala que aonde eu for, sozinho, onde eu estiver, no abismo, no céu, no mar, onde for, o Senhor vai estar ali. E Davi fala disso sozinho. Elias na caverna clama ao Senhor sozinho e o Senhor se apresenta a ele. E você vai ter tantos ali, Jesus aparece para Saulo antes de virar Paulo, ele estava sozinho no caminho de Damasco. E é um encontro pessoal. Quantos exemplos a gente tem na Bíblia? Você sozinho pode buscar e Jesus estará ali se você estiver sozinho também. É verdade que se você se reunir com outras pessoas, ele também estará ali. Mas não devido à reunião, mas a várias pessoas que individualmente estão ali interessadas e dispostas a buscar Jesus. Não tem a ver com você buscar Jesus em grupo. Por exemplo, eu preciso sentir a presença de Deus, então começa a tentar reunir com alguém porque eu preciso reunir as pessoas para que a presença dele venha. É verdade, mas sozinho você também conhece, você também consegue falar com Jesus. Agora, então, vamos entender o texto para saber esse versículo, como é que ele foi usado e com qual finalidade, e se ele está realmente ensinando isso, que eu preciso me reunir com outras pessoas para que Jesus esteja presente. Vamos lá. Se você puder, abra em Mateus 18, vamos ler a partir do verso 15, e aí você me acompanha aqui na tela, caso não esteja com sua Bíblia, se você estiver no celular, para a gente ver qual que é todo o contexto, ok? Vem comigo aqui. Então aí vamos ler a partir do verso 15. Diz assim, isso é muito importante. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, de 15 a 20. Mais uma vez eu usei aqui a tradução da Almeida Corrigida e Fiel. Tá? É importante nós ressaltarmos algumas coisas. Aqui Jesus está tratando, depois você, na conclusão, no verso seguinte, você vai ver o famoso texto, que Pedro fala, Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão para ele pecar se ele pecar contra mim? 7? Aí Jesus fala, na verdade, vos digo 70 vezes 7. Jesus aqui no capítulo 18,
o contexto vai mostrar que ele está abordando sobre o tratamento para aqueles que contra ti pecam e você perdoá-los ou tentar conversar com o irmão para resolver a situação. É fundamental entender isso, e aí eu vou só fazer aqui uma ênfase. Aqui no capítulo 18 de Mateus, no verso 16, olha só isso aqui como é interessante. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aqui Jesus não está inserindo esse ensinamento, ele está fazendo uma referência direta a Deuteronômio, capítulo 19, verso 15. Isso já era uma prática da lei. Olha só, uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Jesus está fazendo uma referência direta ao que a lei já mandava fazer. Então Jesus está dizendo, se o teu irmão tem um problema com você, pecou contra ti, fez alguma coisa que te prejudicou, vai nele e conversa com ele, fala, olha, tá errado isso aqui, vamos resolver, nós temos que ficar bem, né? E aí ele não quis te ouvir. Aí Jesus está falando que uma só testemunha vai ser a palavra de um contra o outro. E isso é a lei que já estava em Deuteronômio. Aí, porque aí você tem 2 pessoas, né? Há um ditado que fala que todo fato tem 3 lados. O lado de uma pessoa, o lado da outra e o terceiro que é o verdadeiro. Porque sempre se ouve a palavra de um e a palavra de outro, mas qual das duas é a verdade? Então Jesus está dizendo, olha, não se levante uma só testemunha contra uma para tentar entender, mas faz o quê? Pela boca de 2 ou pela boca de 3 testemunhas, aí você estabelece o fato. Tipo, pessoal, ó, tentei resolver com ele e não está dando certo, vem aqui comigo, que é o que o texto de Mateus 18 está dizendo. Jesus está só reensinando o que a lei está dizendo acerca do perdão. Se o seu irmão tem um problema com você, vai nele e conversa. Não ganhou. Então vai e chama mais 1 ou 2 pessoas para conversar com você. E aí, com essas testemunhas presentes, fala com o seu irmão de novo. Fala, olha, e aí, vamos resolver a situação entre nós? Se ele disser não, aí já é você e as testemunhas que você levou. Ó, tô tentando resolver, mas o camarada tá irredutível. Aí ele usa um 3º grau, que ele fala, se ainda assim não der certo, leva a situação para a igreja. Chega diante da igreja e fala, irmãos, estou tentando resolver com ele não quer resolver. Vamos resolver a situação? Aí o cara fala, não, quero resolver. Aí você está diante da igreja. Então olha quantas testemunhas que tem ali. Porque senão fica parecendo que a tua palavra é contra do outro. Mas quem está presenciando ali para ver que você realmente está tentando resolver? Você entendeu? E aí Jesus está dizendo, se ainda assim a igreja falando tudo, ele não ouvir, considera como gentio e publicano. Ou seja, o gentio porque é povo estranho, né, que gentio vem de gentes, né, que é fora do povo judeu, e publicano que eram os cobradores de impostos, né, que eles eram judeus, mas eles meio que traíam ali, né, o seu povo para trabalhar para os romanos, extorquindo e cobrando impostos abusivos dos judeus. Então Jesus está dizendo isso. Se ainda assim o cara não quis resolver, trata ele como estranho, trata como traidor. E aí Jesus ele traz um alento, que ele fala, olha, tudo aquilo que vocês ligarem na terra, né, será ligado no céu. Se há concordância entre vocês, meu pai vai considerar isso e vai conceder o que vocês estão querendo. Porque existia uma cultura muito forte no Oriente Médio do seguinte, principalmente no que diz respeito à negociação, mas à prática também da ceia. Porque para você poder fazer negociação com alguém, ou para você ser participante das festas, você não podia ter nada contra teu irmão. Veja que Paulo lembra isso lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala, né, se alguém tem alguma coisa contra teu irmão, vai lá, né, e tenta resolver com ele para você poder ter paz e vocês dois tomarem a ceia. É uma prática comum. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, se você precisa fechar uma negociação, se você precisa selar um trato de casamento, se você precisa participar da Páscoa, né, no caso ali não era a ceia ainda, mas a Páscoa, né, o Pessar, se você está precisando participar dessas coisas e o teu irmão que está te negando resolver a situação, está te travando, chama testemunhas. E aí o que vocês concordarem entre vocês, que vocês tentaram de fato resolver, o meu Pai no céu vai considerar.
Por isso que ele fala que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Pessoal, vocês viram aqui que eu tentei resolver, eu preciso participar da Páscoa, eu preciso participar de negociação, mas ele não está querendo me liberar o perdão, resolver o problema entre a gente. Então é isso que Jesus está dizendo, tenham calma. Se vocês estão tentando resolver, vocês se reuniram com as testemunhas, levaram a situação para a igreja, estão tentando resolver, mas ele está dificultando, não se preocupa que o meu Pai no céu vai considerar que vocês tentaram resolver. E aí Jesus fala, aquilo que vocês pedirem para o meu Pai no céu, ele vai conceder, baseado nessa concordância e nessa tentativa que houve de resolver o problema. E aí Jesus ele fala, né, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio de vocês. E é uma referência direta a esses 2 textos que estão na tela aqui, porque Jesus fala, se vocês na tentativa de fazer o que é correto, na tentativa de resolver o problema, ainda não tiveram êxito com a pessoa, vocês fizeram o que é certo, vocês se reuniram em meu nome. Em meu nome ele está dizendo aqui, na concordância daquilo que eu ensinei. Para fazer o que eu ensinei, vocês concordaram, se reuniram. Então eu estou com vocês, fiquem tranquilos. Podem considerar a situação como resolvida, eu estou no meio de vocês. Porque vocês se reuniram para resolver. E quando fala em meu nome, é um termo também que o povo do Oriente Médio usa muito. Ah, vai na venda de tal lugar e compra tal coisa, fala que é em nome de fulano de tal. Ah, manda um recado para a pessoa tal que está na tribo tal, fala que é em nome de fulano de tal. Isso é muito comum, tá? Por isso que Jesus fala, no meu nome, ou seja, seguindo uma orientação minha, seguindo minha instrução, vocês se reuniram para resolver. Então eu estou com vocês. Ok? Veja que quando Jesus diz isso, Jesus ainda não tinha sido crucificado nem ressuscitado. Então como é que ele pode, sendo um homem vivo, de corpo físico como nós, dizer, se vocês se reunirem no meu nome, eu estou com vocês? Eu estou no meio de vós, não era presencialmente, porque ele ainda estava vivo quando ensinou isso. Ele está dizendo, eu estou com vocês no sentido de que tem a minha aprovação. Eu estou aqui para poder afirmar, comprovar e autorizar e validar o que vocês estão fazendo. Ok? Então, irmãos, ilustrando seria mais ou menos isso aqui, só para poder resumir o pensamento. Ó, você tem um problema com o teu irmão. Você foi lá, tentou falar com ele, não deu certo. Jesus orientou. Leva 2 ou 3 para que tenha testemunha. Tem mais gente que precisa ver você tentando resolver a situação. O cara não quis te ouvir? Leva para a igreja. Você entendeu? Leva para a igreja para que a igreja falando para ver se ele ouve o que você está dizendo. Tá? Então isso aqui não tem nada a ver com eu só tenho a presença de Jesus se eu me reunir com mais pessoas. Porque você também perfeitamente consegue reunir com o Senhor se você buscar Ele individualmente de forma sincera. A palavra de Deus fala que Deus não resiste a um coração quebrantado. E também fala que os olhos do Senhor estão atentos a todos aqueles que clamam a Ele. As mãos do Senhor não estão recolhidas e nem o seu ouvido está disperso para não ouvir o meu clamor. Tá? Então, irmãos, individualmente você pode sim conseguir buscar a presença e o Senhor está lá ali presente no meio daqueles que o buscam sozinho na sua casa, ou que nem eu, que quando vou trabalhar, a primeira coisa que eu faço, eu entro no banheiro da empresa, eu ajoelho e faço a minha oração pedindo para Deus abençoar minha família e o meu dia. E eu tenho certeza que nesses momentos sozinhos, seja eu, seja você, a presença de Jesus ela é certa. Uma interrupção rapidinho aqui no vídeo que você está assistindo. Eu só queria dizer que se você está gostando do conteúdo, desse estilo de apresentação de curiosidade, de material bíblico, de estudo, de explicação, se você está gostando até agora, eu peço que me ajude. Se você puder, clica aí no curtir para dizer para o YouTube que você gostou desse tipo de material, desse tipo de conteúdo. Se você quiser me seguir e ver tudo que eu lanço aqui, acompanhar o meu trabalho e todo esse material que eu estou preparando com muito carinho e muito cuidado, que você também possa se inscrever e ativar as notificações, tá? Então, dá essa força pra gente e sem mais delongas, vamos continuar com o vídeo. Bom, até aqui está muito interessante o conteúdo, né? Eu estou gostando bastante e eu confesso a vocês que me dá muito prazer fazer isso, porque eu tenho reestudado a Bíblia, que como eu disse a vocês, em 95 entreguei a vida a Jesus, juntamente com minha mãe, e nós viemos sendo aprendidos e nós líamos com os nossos olhos viciados no que os nossos ouvidos estavam sendo orientados. E é importante reforçar que não estou dizendo que essas pessoas nos enganaram propositalmente ou eram mal intencionadas. Talvez um ou outro pregador de movimento, de festa, sim, tá? Mas
eu tenho prazer em dizer que eu redescubro e reaprendo a Bíblia a cada dia e o meu interesse em dividir com vocês tudo aquilo que eu vou descobrindo juntamente com o Senhor na Palavra de Deus. Vamos lá para mais um exemplo? A gente vai finalizar então com um texto muito conhecido que fala que será que nós somos quase que super-heróis, que nós podemos fazer todas as coisas, né, naquele que nos fortalece? Vem comigo, vamos dar uma lida aí. Então você tem aí o texto de Filipenses capítulo 4, dos versos 10 a 13, mais uma vez com a nossa querida Almeida Corrigida e Fiel. Veja só que interessante, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo, quando manda essa carta para a igreja de Filipo, ele está contando sobre algumas das suas experiências, mas principalmente a alegria de saber que os irmãos de Filipo, né, eram muito preocupados com Paulo, como é que ele estava, onde é que ele estava, o que ele estava fazendo, estava precisando de alguma coisa. Então olha só que legal aqui, a partir do verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Aqui é uma espécie de agradecimento de Paulo. Ele está feliz de saber que os irmãos estão preocupados com ele, se lembram dele e tal. Verso 11. Não digo isso como por necessidade. E aqui começa. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Veja só que pegando o contexto da igreja de Filipo, a gratidão de Paulo pela lembrança e o desfecho do texto, a gente entende o que ele está falando? Olha, isso aqui chama-se contexto imediato. Tá? Veja bem, Paulo está dizendo, eu fico muito feliz por vocês lembrarem de mim, estar preocupados se eu estou precisando de alguma coisa e tal. E ele fala, a minha alegria por vocês se lembrarem de mim não é porque eu estou com necessidade de nada, porque eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Tá? Eu não estou alegre de vocês se lembrarem de mim porque eu preciso que vocês me mandem alguma coisa. Né? Eu me contento com o que eu tenho aqui, mas eu estou alegre de saber que vocês se preocupam comigo. Aí ele fala, olha pessoal, eu sei ficar abatido, eu também sei ter abundância, e de toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, ou seja, eu aprendi, eu sei como é que funcionam as coisas. Tá? E aí ele explica o quê? Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como a ter necessidade. Isso aqui é uma característica, em outro vídeo eu já expliquei, sobre uma redundância da literatura e da fala hebraica. Você dizer a mesma coisa de formas diferentes para ajudar o pessoal a memorizar a ideia. Tá? Então veja que Paulo diz a mesma coisa aqui. Ó. Em toda maneira e todas as coisas estou instruído. Aí ele fala, tanto a ter fartura como a ter fome, abundância como necessidade. Ué, fartura e abundância são sinônimos, assim como fome e necessidade também. Ele está querendo deixar bem claro para os irmãos, olha, eu sei viver tendo bastante e não tendo nada, fiquem tranquilos. E aí ele conclui, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aqui é muito simples. Ele está dizendo, olha, porque aí nós temos que olhar a raiz da palavra. Posso todas as coisas? Ele está falando, se eu posso, é porque eu consigo. Se eu consigo, é porque é possível. Do possível para o posso, é isso que ele está dizendo. Eu consigo viver na fartura e consigo viver na necessidade, porque a minha força vem de Cristo. Então ele está dizendo isso. Olha, eu sei ter abundância, eu sei ter necessidade, eu sei ter fome, eu sei ter fartura. Eu consigo viver desse jeito, eu consigo lidar com essas situações porque a força, o meu fortalecimento está em Cristo. É isso que ele está dizendo. Não é um mantra místico que a gente ouve na igreja em forma de encorajamento. Olha, toma posse com autoridade, vai e faz o que você quer fazer, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Não é isso. Tá? Não é uma injeção de ânimo ou palavras cabalísticas que vão te dar superpoderes para enfrentar qualquer situação e você conseguir tudo porque você é fortalecido por ele. Há uma verdade bíblica de que nós podemos, de fato, enfrentar qualquer situação, porque a nossa força não é nossa, mas ela vem de Deus. Tá? Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Eu tenho usado muito a NTLH, apesar de eu não gostar dela, conforme eu já confessei outra vez,
Né? No outro vídeo eu disse que eu prefiro não usar muito ela, porque eu prefiro o enriquecimento do vocabulário das traduções mais conservadoras, né? Das mais antigas, das mais fiéis ao texto original. Eu prefiro aquele vocabulário porque traz enriquecimento cultural e intelectual para a gente, né? Enriquece nosso vocabulário, né? Melhora a nossa capacidade de identificar sinônimos, enfim. Mas a forma como a NTLH ela traz o versículo 13, ela explica melhor do que tudo que eu disse até agora. Veja só, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É isso, basicamente o texto está ensinando isso aqui. Tá? Se é ter fartura das coisas, eu não vou me deixar levar por isso, porque é Cristo que me deu fartura. Se é ter necessidade, se é sentir fome, eu posso enfrentar porque a minha força está nele. Eu sei lidar com tudo isso. E aí o verso 13, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, mas essa qualquer situação é o que diz imediatamente acima, sobre ter abundância, sobre padecer necessidade. Que é o mesmo exemplo que eu já expliquei num outro vídeo sobre todas as coisas serão acrescentadas. É todas essas coisas que Jesus tinha acabado de falar. Comer, beber e vestir. Aqui é a mesma coisa, contexto imediato. Qualquer situação eu posso enfrentar das situações que eu estou mencionando para vocês. Claro que Paulo também tinha isso em mente, porque há algo muito importante aqui. Paulo, ele, sendo um apóstolo muito importante, mas sendo um que não foi alguém que conviveu diretamente com Jesus e veio depois, nem tinha assim contato direto com os 12. Até tem um episódio que ele deseja encontrar Pedro para chamar a atenção de Pedro, porque Pedro estava muito focado em ensinar a cultura judaica e exigir dos gentios costumes judeus. Então Paulo tinha até suas divergências e chamava a atenção de Pedro, é muito interessante isso. Mas Paulo é um apóstolo que, se você ler, por exemplo, em 1 Coríntios, vai ter uma hora que ele vai dizer, cara, graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Porque vocês ficam dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Fala, olha, que bom que eu não batizei ninguém, porque eu não quero que ninguém diga eu sou de Paulo. Ele até fala, eu sou o menor dos discípulos, eu vim depois, eu não tive contato com o Senhor, então eu não me considero nada. É importante que ele fala, olha, eu não estou preocupado em palavras de sabedoria para conquistar os gregos e nem manifestações de poder para poder ganhar os judeus. Ele fala, a minha palavra é a loucura da cruz, que Cristo morreu como o pior dos pecadores, morreu como o pior dos ladrões, dos bandidos, se fez pecado, se fez condenação para que a gente não tivesse isso. Então Paulo ele sempre lidou com essa rejeição por parte dos cristãos, principalmente pelo passado de perseguidor que ele tinha. Ele sempre lidou com os questionamentos daqueles que queriam que ele filosofasse como os gregos, né? Principalmente ali quando você tem a cultura do povo de Éfeso, né, que vinha ali de um forte ensinamento de Heráclito, né, que Heráclito falava com palavras de sabedoria, ele ensinava sobre logos, né. É interessante que no outro vídeo eu falo sobre isso, quando João ele se faz valer desse argumento de Heráclito para falar sobre Jesus, né. E Paulo ele enfrentava a resistência e o questionamento das pessoas que já se consideravam, né, mais vivenciadas no evangelho que Cristo ensinou. Então ele sempre que ele, nas suas cartas, ele contava para as igrejas, olha, eu passei por naufrágio, né? Eu fui picado de cobra, já enfrentei afogamento, já enfrentei perseguição, já enfrentei chibata, prisão, um monte de coisa. Então ele fala isso, eu posso passar todas essas coisas não porque eu sou bonzão. Ele fala, tudo que eu faço, qualquer situação que eu enfrento, é com a força que Cristo me dá. E aqui ele reitera isso quando ele dá esse exemplo para a igreja de Filipe. Ele fala, pessoal, eu não estou alegre por vocês terem lembrado de mim porque eu estou precisando das coisas. Porque eu sei viver com necessidade e com abundância. A força para viver nessas circunstâncias eu encontro em Cristo. Então não é que você está autorizado a fazer tudo e qualquer coisa que você fizer você vai conseguir porque você pode tudo. Até porque o Evangelho ele não nos dá essa autorização irrestrita para as coisas. Tudo depende da vontade de Deus, do tempo de Deus, depende da nossa condição, do nosso merecimento, talvez em alguns casos. A gente não tem autorização irrestrita para fazer tudo, porque a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Tá? Não é nada disso. Nós temos que ter consciência de que nós não somos super-heróis que
podem todas as coisas, desde que a força para fazer essas coisas venha de Deus. Nós não temos autorização irrestrita para fazer o que a gente quiser, porque a gente pode tudo. Não é, nunca foi, nunca será assim. Pessoal, então é isso. Essas falácias bíblicas, volto a dizer, não estou querendo dizer que se você ouve isso na igreja por pessoas, elas estão mal intencionadas, estão te enganando de propósito, são mentirosas, não é nada disso. Estou querendo mostrar a vocês que tudo aquilo que nós ouvimos temos que ser como os bereanos. Nós temos que procurar saber se a Bíblia de fato ensina daquela maneira que nós estamos ouvindo. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha te edificado, tenha te ajudado, que você tenha gostado. Se for o caso, então, que você possa aí, clicar no seu curtir, compartilha com mais pessoas, se inscreve no meu canal para receber vídeo novo toda vez que eu lançar, e isso é possível se você clicar no sininho das notificações. Tá? Espero sinceramente que você seja abençoado, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, você e a sua família, e como eu sempre digo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia, com aquele pouquinho de Ciclos.